Olá para você que tá vendo o replay. Essa live vai ser uma live de retomada, testando em novo horário, um bate-papo mais descontraído, sem muito aviso prévio, pra gente conversar. Oi, Ale! A gente vai falar sobre ócio. E aí, galera que tá entrando, como vocês estão? Como que anda? Esse período de férias já começou? Tem criança de férias em casa? Bom dia! Mamãe me ensina. Oi, bom dia! Ale, como estão nesse lugar delícia? Olha, o lugar é muito gostoso mesmo. É uma delícia a cidade, o condomínio onde a gente veio parar é muito gostoso. Mas a gente tá passando por uma adaptação bastante intensa com o Valentim. Ele tá na fase dos 3 anos e tá puxado. Oi, tia! Rita! Conheço Jundiaí, sempre gostei. É muito bom, assim, a cidade, ela tem uma infraestrutura muito boa para criança, sabe? É uma cidade, eu não sei qual é o nome que eles usam. Eles que são amigos das crianças, né? Uma cidade preparada para criança. Tem, com relação a esse negócio de fases, outro dia a gente tava vendo, não sei aonde foi que falaram, que quem inventou a expressão terrible two foi porque não tinha chegado nos 3 ainda. E tá bastante desafiador, viu, gente? Eu tô querendo. Oi, Má, conseguiu? Eu tô querendo estudar um pouco mais sobre essa fase para trazer para vocês, porque realmente muda muito, assim, dos 2 anos para os 3. E realmente os 3 anos estão colocando os dois no chinelo. No chinelo, tá bastante desafiador, assim. É uma criança que já não é mais bebê, né? Que a gente já não tem mais as características de bebê, que quer se desprender, que quer fazer as coisas dele, que quer ter cada vez mais autonomia, mais independência, que é uma coisa que a gente incentiva muito aqui, né? Mas em compensação também não é uma criança crescida, não é uma criança grande que pode ter a liberdade que ele espera. Então, um dos principais desafios que a gente está tendo aqui é porque no condomínio tem muitas crianças, muitas. É um condomínio pequenininho, devem ser, sei lá, 50 e poucas casas, mas tem 43 crianças, tem muitas crianças aqui. A maior parte, quer dizer, boa parte delas já são crianças mais velhas, de 7, 8, 9 anos. E que eles ficam brincando por aí e tal. E o Valentim quer ficar o tempo todinho pra fora de casa. E sim, isso é maravilhoso, mas eu ainda não deixo ele ficar sozinho. A gente tem outros momentos que precisam ser respeitados e tudo. Então, o uso do quadro da rotina deu uma ajustada nisso.
dê uma organizada melhor nessa rotina para ele entender melhor cada etapa do dia, né? Eles estão se construindo como pessoas mesmo, se entendendo como a gente conduzir esse processo dá muito trabalho desafiador, é super desafiador, Ale, super desafiador. Então, a gente tá passando por essa adaptação. Até ontem mesmo eu falei pro Marcel que parece que ele tava mais tranquilo em São Paulo, porque não tinha todo esse convite para a vida social, digamos assim, né? Para a vida social e para ir para fora. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que é o que eu quero, que foi um dos motivos pelos quais a gente se mudou para cá, né? Para ele poder sair, para ter essa liberdade, para ter convívio com crianças. A gente tem outros momentos de rotina que a gente precisa fazer um almoço, almoçar, organizar a casa, enfim, tem momentos que não tem como, né? E ele, no alto dos seus 3 anos, tá bastante desafiador de entender isso. Então, a gente tá vivendo esse processo. Eu tenho percebido muita... Ai, gente, tô com... Ai, rinite da manhã, sabe? Ah, nariz todo vermelhinho. Tá uma friaquinha aqui em Jundiaí. Eu tô elaborando esse processo todo que tá acontecendo. Tô buscando livros, informação de qualidade, né? Tô buscando estudar um pouco mais sobre os temperamentos para ver como que eu posso ajudar ele e trazer também para vocês essas informações, porque tudo quanto a gente que eu vejo que tem filho nessa faixa etária fala que é bastante desafiador. Minha filha de 5 anos pede muito para ficar no parquinho do prédio sozinha. Então eu ainda tenho algumas reticências com relação a deixar sozinho, sabe? Outro dia, por exemplo, ele tava lá no parquinho, tava na quadra, tava com meu marido e com o Nino, e ele tava correndo e ele bateu o pé. Bom dia, Raquel. E ele bateu o pé e arrancou uma tampa do dedão. E nossa, foi muito doído, ele chorou demais, assim, meu marido voltou com ele no colo e tudo. E se ele tá sozinho, não é aqui, né? Eu não consigo ver. Então, eu ainda, sabe? Bom dia, Bim. Eu tô elaborando tudo isso, sabe? Tô elaborando, porque eu nunca vivi nesse mundo, né? É novo pra mim também, é novo pro meu marido, é novo pro Valentim, né? Então, a gente tá elaborando e se encaixando enquanto família, de forma que fique bom pra todo mundo. É uma coisa que eu sempre falo muito pra ele. Então, tem algumas coisas que facilitam um pouco, né? Que tem ajudado nesse processo, que não tá fácil. O quadro de rotinas, pra gente organizar, né? Que é uma coisa que traz essa previsibilidade, traz segurança pra criança, pra ele saber que vai ter o momento de sair, que vai ter o momento de fazer tal coisa, que ele não precisa ficar agitado, tentando conquistar esse momento, sabe assim? Então, por exemplo, para crianças que consomem muitas telas, quando a gente está no processo de tirar as telas, de reverter essa situação, quando a gente faz um quadro de rotina e a gente coloca lá o momento de televisão, de tablet, o que quer que seja,
A criança visualizando esse quadro, ela já vê que o momento dela nas telas já tá garantido ali. Ela vai ter o momento de telas dela ali, sem precisar ficar lutando por isso, né? Então isso traz uma ordem e uma calma maior. Outra coisa que tem funcionado bastante são os combinados. Então eu tenho feito combinados com ele, porque o parquinho, a gente não tem, eu não consigo ver da minha casa. O parquinho, ele é mais longe. Aqui no quintal, praticamente, tem um espaço de grama, tem árvores, tem areia, muito perto de casa, que olhando da janela eu consigo enxergar. Então eu tenho feito combinados com ele e brincando com a Nutri. Eu percebo que esses são momentos muito valiosos pra gente plantar, sabe? Pra gente plantar a questão de respeitar combinados, de avisar quando vai pra outro lugar, de avisar onde tá. E de entender que tem alguém que se preocupa, que cuida, né? Que eles não estão soltos, né? Então, que nem eu falo pro meu marido, um dia ele vai sair com os amigos, ele vai sair pra balada, ele vai sair, e eu quero que ele saiba que tem alguém que se preocupa com ele, que ele precisa avisar onde ele tá, que ele precisa respeitar combinados, porque tudo que a gente faz agora na infância vai trazer frutos, né? E eu prezo muito para que ele não sinta que ele tá por si, vai. Ele tem alguém cuidando dele, ele tem alguém olhando por ele, alguém que sabe. Então, esses combinados, né, a gente tem feito, e eu falo sempre pra ele isso, que não adianta estar bom só pra um dos lados. Precisa tá bom pros dois, né? Ai, gente. Tô me adaptando ao clima de Jundiaí ainda. Ale, sim, a rotina é essencial para acalmar e trazer segurança. Aqui funciona super bem também. O Theo vai para a escola, isso também me facilita muito diminuir as telas e organizar momentos nossos. Então, o Valentim, ele pediu para ir para a escola, você acredita? Então, é uma coisa que eu tô vendo por aqui também. Tô ligando, acho que eu vou ver na escola da prefeitura, que tem uma atravessando a rua aqui. E é uma escola boa, que tenho vizinhas que os filhos já estudaram lá. E elas falam super bem da escola. Então, eu vou começar a ver pro Valentim pro próximo semestre. E outra coisa que, assim, a gente tá realmente descobrindo, sabe? Esse movimento. Então eu falo pra ele que ele pode ir, e aí quando ele me ouvir assobiar, que ele aparece pra me dizer que tá tudo bem. Colocar despertador. O despertador sempre funciona pra delimitar, né, os momentos. Ó, quando tocar o despertador, então a gente volta. O menino quer ver você. Oi? O menino quer ver você. É? Sim. Fala pro papai trazer ele aqui. Vem aqui. Cadê você? Aqui. Chegou. Ele não vai nem ver. Tô falando exatamente de você, sabia? Ai. Né? Conta que você tem muitos amigos aqui agora, filho, no condomínio? Pois, Tem uma galera aqui assistindo. Ó, a vovó tá aqui. Fala. Você tem muitos amigos agora no condomínio? você fala. Eu falo? Sim. Você tem, né? Fala. Eu já tô falando que você tem muitos amigos. Cadê a vovó? A vovó tá por aqui. Olha ela aqui, ó. Carinha dela. Você não vai nada.
De boneco, a Dinda Bin tá aí também. E eu tô contando que a gente tem feito combinados, né? Qual que é o nosso combinado pra quando você vai sair por Conta. aqui? Conta não, conta você, é mais legal você contando. Você conta. Eu que conto? O Ninoco tá chorando? Tá? Fala pro papai trazer ele aqui. Mamãe de coração. Um monte de coração. A Dinda Bin falou oi. Fala lá pro papai trazer o Ninoco. Oi. Vai lá, deixa eu acabar de falar com o pessoal. Deixa eu acabar de falar com o pessoal. Não. Então vamos. Aí, gente, ontem, encosta aqui na mamãe então. Ontem eu fiz um post falando sobre essa questão do ócio. E é engraçado, até, gente, é incrível, né? Outro dia ele tava tão cansado, que eu tava falando pra ele, filho, por favor, fica aqui um pouco, assiste alguma coisa. E ele, não, mamãe, eu quero sair, põe a minha máscara, porque quer ficar pra fora o tempo todo. E eu quero muito que vocês entendam que a questão não é essa, tá? A questão é que ele ainda é pequeno, que eu não deixo ele ficar pra fora sozinho, né, filho? E que, gente, a gente tem que cuidar da casa, do almoço, da comida, do outro bebê, de outras coisas, porque seria maravilhoso se eu não precisasse fazer nada disso, a gente ia ficar pra fora o tempo todo, né, filhote? Mas, como não tem como, então, essa aqui é... Não tem como. Essa aqui é a nossa luta diária. Luta diária. Pra gente estabelecer o meio do caminho que fique bom pra você, não é isso? E Pra todo mundo. pra todo mundo. Exatamente. Mas, gente, e aí eu fiz o post falando sobre o ócio, né? Daqui. Moça? Oi? Daqui. Não, tô saindo, ele quer sair. Vai lá sair com o papai. E você vai ficar aqui? Vou. E você quer ver a gente? Quero. Vai lá. Fecha a porta, por favor. Tupi. Obrigada. Tupi. Eu falei do... Gente, deixa eu falar uma coisa. Até o Nino, pra vocês verem. Ai, como mudou. Até o Nino chora descontrolado, porque ele quer sair, gente. Ele fez 11 meses, mas a gente veio pra cá, ele tinha 9. Mas assim, de gritar, de querer ir pra fora. Gritar. Um bichinho tão pequenininho que já mostra com bastante intensidade o que ele quer, sabe? Então, gente, é isso, assim, sobre a minha vida, a gente tá numa adaptação. Eu tenho percebido muitas coisas que eu quero trazer pra vocês, inclusive, o quanto que a natureza tem tudo, que a natureza e o ar livre, né, estimulam a criança num âmbito tão global, sabe? Tão geral, tão maravilhoso, que as propostas dirigidas, né? As atividades, elas acabam ficando em segundo plano, né? Então, tem muita coisa que eu quero trazer para vocês sobre essa nova fase, sobre essa adaptação. E aí, uma das coisas que eu coloquei ontem foi justamente sobre o ócio. E teve muita gente que me perguntou: ai, mas serve para criança TEA também, com TEA? Serve para TDAH, para bebês, né? Então eu resolvi dar uma pincelada. Essa live tá sendo uma live de teste do horário para ver como que vai, né? Porque à noite realmente eu acabo acordando o Nino, é difícil.
Mas enfim, né? Live de mãe, nossa, deu pra perceber que acho que qualquer horário que fizer vai ser um pouco badalada. Pera aí, galera. Então, e logo em seguida que eu postei, que vieram esses comentários, né? Ai, serve pra criança com TEA, com TDAH, tal. Uma mãe, que agora eu não vou me lembrar o nome dela, ela fez um post mostrando o filho com TEA no momento desse de ócio, né? E o que é o ócio, na verdade? Live de mãe e vida real, na real, exatamente. O ócio, ele é um tempo livre. É um tempo para criança e para qualquer um. É que como o meu foco é criança, eu vou falar criança, mas isso é para qualquer ser humano, tá bom? Para bebê, para adulto, né? Teve até alguém que comentou, falou, nossa, nem os adultos sabem lidar com ócio e que dirá passar para criança, e é verdade. Então o ócio, ele é um tempo livre de escolha. É um tempo para a criança escolher o que ela quer fazer, o que ela vai fazer, né? Então, não é minha filha se incomoda com um tempo livre, mas é um processo. É um processo que ele se embaralha muito com o brincar independente também. Porque a criança precisa, tanto pro ócio quanto pro brincar independente, né? A criança precisa aprender a apreciar a sua própria companhia, a brincar sozinha, a criar, a olhar para o lado e enxergar as possibilidades, né? Então, esse tempo livre, para ele ser favorável à criatividade, a gente precisa proporcionar para essa criança um ambiente minimamente com oportunidades. Eu não sei se vocês viram, eu postei um vídeo do Valentim brincando com duas capas de escova que virou batucada, né? Virou baqueta. Mas no começo era assim, brincando com a Nutri. Como que é o seu nome? Por favor. Ela fica perguntando o que ela pode fazer. Então, no começo, eles ficam mesmo. Principalmente se a criança está acostumada a ter cada fração de segundo do tempo dela preenchido. A gente tem essa mania, Márcia, a gente tem essa mania de não conseguir ver uma criança parada que a gente já quer dar alguma coisa para ela fazer. E a gente não espera que ela tenha essa iniciativa, a gente nem dá chance para ela ter, né, essa iniciativa. Então isso mesmo, a gente tá criando uma geração que está o tempo todo sendo estimulada e não sabem brincar sozinha. E o que acontece? No tempo de ócio da criança, ai gente, desculpa, eu tô coisada. No tempo de ócio da criança, o que a gente faz? Ao invés da gente pagar para ver o que vai acontecer, a criança começa a perguntar, ela começa a ficar incomodada e ela começa a perguntar. Então elas falam, eu não sei brincar sozinha, o que eu faço agora? Eu tô entediada. Se é uma criança mais velha, né? Já fala. Abim. Isso é o tempo do próprio adulto e muitas vezes sua ansiedade sendo colocado à frente. Exatamente, a gente não consegue. Eu não consigo. É muito difícil pra mim
lidar. Bom, eu não tenho tempo livre. Não tenho tempo. É muito difícil. E a gente acaba transferindo pra eles, né? Ela costuma assistir e brincar ao mesmo tempo. Você acha ruim? Acho. Eu vou ser sincera, tá bom? Porque, assim, eu sei que dói, porque muitas vezes a televisão, ela acaba sendo a nossa única rede de apoio no dia a dia, quando a gente precisa fazer alguma coisa e tal. O que acontece é que quando ela tá brincando e assistindo ao mesmo tempo, ela não tá nem focando aqui, nem focando lá. Ela tá fazendo duas coisas completamente diferentes e nenhuma das duas tem a sua completa atenção. Então, o que eu acho é que ela tem que ter um tempo de telas e um tempo de ócio, de brincar, né? De outras coisas, de brincar livre. É claro que os tempos de tela, eles precisam ser muito bem usados, muito bem ponderados, né? Para serem um recurso o mínimo prejudicial possível e até um estímulo, né? Para não ser realmente prejudicial, porque é difícil a gente ouvir, mas, gente, é fato. As telas são prejudiciais. Se elas forem usadas sem responsabilidade, elas são prejudiciais. Paula, bom dia, meu amor. Desculpa, demora nada, imagina. O meu fala, tô entediado, principalmente quando desligo as telas. No começo era difícil para ele criar algo, hoje já tá na rotina e está fluindo melhor. Sabe o que acontece? Quando as crianças assistem TV, a televisão ela libera dopamina, que é o que vicia. Então, gente, é difícil mesmo de tirar as telas no começo, sabe? Mas eu acho que isso tudo é um processo diário e um processo que se você já tá acostumado, se a sua criança já tá acostumada a consumir telas o tempo todo, se ela já tá acostumada a não ficar sem nada para fazer, já não é um processo para começar do zero. É um processo que você tem que reverter, né? Porque pode já tá rolando um vício na tela, sim. E o que acontece? De um lado você tem as telas que estão fazendo o quê? Entregando para a criança o conteúdo pronto, né? A criança quase não tem ali o esforço atencional, quase não tem atividade dessa criança, é um detox. Quase não tem atividade da criança, é uma forma passiva mesmo. Então ela só tá, eu costumo dizer que é um pouco de perda de tempo de vida da criança, porque ela só tá existindo ali na frente das telas, né? Agora, do outro lado, você tem o ócio. Então, olha como isso é diferente. Quando uma criança não tem nada para fazer, a princípio, se ela tá acostumada a consumir telas, por exemplo, nesse momento que era para ser do ócio, ela vai ficar perdida, tá? Ela vai falar que ela tá entediada, ela vai falar que ela não sabe brincar sozinha, ela vai falar que o que tem pra fazer, mas me dá alguma coisa pra fazer. E aí você percebe, é a dependência o tempo todo. É essa falta de criatividade, é essa falta de opinião própria, a falta de visão, né? Falta de enxergar possibilidades. E é isso, a Lê tá falando, mas vale super a pena a insistência porque eles aprendem e entendem e é libertador. E é libertador. De um lado você tem uma atividade completamente passiva e do outro você tem uma coisa completamente ativa. Então, pode ser, né, na maior parte dos casos, quando você vai tirar a criança dessa atividade completamente passiva, porque é muito difícil encontrar uma criança que não gosta de telas, hein?
Foi que nem eu fiquei chocada, até falei pra minha mãe, falei pro meu marido, falei, gente, outro dia eu estava super cansada, não queria sair de casa, o Valentim estava muito cansado e já tava chato, já não tava dando liga na brincadeira e tal. Eu sei que a gente entrou pra fazer qualquer negócio e eu falei pra ele, filho, assiste algum negócio. E ele, não, mamãe, põe minha máscara, põe minha máscara. E eu, filho, por favor, assiste alguma coisa, filho. E ele, não, vamos lá, põe minha máscara, eu quero brincar, eu quero sair. Eu falei, nossa, olha que maravilhoso, né? Eu tô pedindo pra ele assistir um negócio e ele tá falando, não, mamãe, põe minha máscara, vamos sair. Né? Então, é muito difícil de ver isso acontecer, muito difícil. O Valentim, ele já teve dias na vida dele, principalmente lá em São Paulo, porque aqui não mais. Mas quando não se tem espaço, quando não se tem natureza, né? Acaba ficando mais... consumindo mais telas, né? Então, o Valentim já teve esses dias, né? Dia de lutas e dias de glória. Desculpa. E aí, pode sim haver uma resistência quando a gente vai tirar dessa passividade para atividade. E é uma coisa que já rola um vício aqui, pode sim gerar uma resistência e a criança vai ficar falando tudo isso, que tá entediada, que não sabe o que fazer, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas a gente precisa entender, acho que foi até a Paula que falou, que a atividade da criança, ela tá acontecendo internamente. A principal atividade da criança, ela tá acontecendo internamente, tá? São coisas que estão acontecendo ali que a gente não pode ver. Então, quando uma criança, por exemplo, não tem nada para fazer, ela vai deitar no chão. Ai, que saco! Vai deitar no chão. E nessas dela deitar no chão, de repente ela vai começar a brincar com o pé, com os dedos, sei lá, ela vai inventar, sabe? Ela vai inventar. Então, e logo ela já vai se acostumando com esse processo de não ter 1000 coisas para fazer o tempo inteiro. Fazer nada não significa nada fazer. Foi o Cortella que falou isso. Que é maravilhoso, né? Então, não é isso. Quando o Valentim chega pra mim, chegava, hoje em dia já não mais, eu falava muito pra ele, filho, vai fazer suas coisas. Vai fazer suas coisas. Ai, mas e aí, né? E ficava entediada, eu falava, vai fazer suas coisas, filho. Então, assim, eu passo por situações aqui, por exemplo, dele querer mamar quando ele tá desocupado. Tem essas coisas, não é só aí que rola, não. Mas é um processo de todos os dias, incentivar um pouquinho mais, para deixar a criança descobrir o que fazer. Gente, é muito. O que a gente vê são crianças com a agenda mais lotada do que a nossa. Agora em pandemia talvez não, mas assim, 1000 esportes. Em pandemia é 1000 vezes pior, que provavelmente tem milhares de atividades, todas elas em frente às telas, né? Porque tá tudo remoto, mas assim, 1001 atividades. Sabe quando você olha a agenda da criança e você fica cansado só de saber o tanto de atividade que ela faz no dia? Deixa eu tentar ler aqui, ó. Melissa é mega agitada e provavelmente tem hiperatismo. Quando preciso de um tempinho meu ou quero assistir, dou sim o celular, infelizmente. Fica mais de 1 hora. Então, daí, o que eu tenho pra te dizer não é muito agradável. Mas
e também não é julgamento, mas a gente precisa lembrar que nós somos os adultos e que a gente tá aqui para educar crianças e essa não é uma tarefa fácil, né? Então são escolhas. Quando você dá o celular para ela, porque você precisa fazer suas coisas ou você precisa de um tempinho seu, você é todo dia, várias vezes por dia, sabe? Porque mais de 1 hora, a recomendação é 0 até 2 anos, a não ser para uso afetivo, que é falar com familiares. 1 hora, acho que com 3 anos, e a partir daí, não, a partir dos 2 é 1 hora. E a partir dos 3, eu acho que é 2 horas, alguma coisa assim, diluído no dia. Mas o que me preocupa é um pouco a resistência, tipo, dou sim e pronto, sabe? A gente tem que, se a gente sabe que o que a gente tá fazendo não é o mais saudável, não é o melhor pra criança, a gente precisa procurar alternativas, entendeu? De repente, ensinar, dependendo da idade, ensinar atividades manuais, né? Que são atividades normalizadoras, que trazem a criança para o centro dela, onde ela tá conseguindo focar, direcionar as mãos e a atenção dela para alguma coisa. Ao meu ver, uma criança com hiperatividade, nas telas, as telas podem piorar. Pode piorar, porque tudo que vem das telas é acelerado, hiperestimulante. Então, para alguém que já tem muita energia, que já tem muita, enfim, a gente teria que focar num outro lado, entende? As telas oferecem cores super saturadas, movimentos super rápidos, músicas super agitadas. Ao meu ver, o que a gente precisa sempre pensar é que nós somos os adultos e que se tem alguma coisa que não tá boa, que não tá legal, a gente não dá pra ir seguindo como se, ok, tipo, e vai que vai. Eu entendo, existe a sobrecarga, eu também não tenho ajuda em casa, rede de apoio, eu vejo minha mãe 1 vez por semana. Eu sei como é difícil, eu sei muito como é difícil, tá? Mas, gente, criar criança, educar a criança não é fácil, não é fácil. Eu sei que tem dias que a gente chega no final do dia e eu tô um pouco nessa fase, tô mesmo. Chego no final do dia, às vezes me sentindo, falo, gente, o que tá acontecendo? Eu falo que a sensação que eu tenho às vezes é de estar correndo num barranco, caindo, assim, sabe quando você tá correndo tentando não cair? É um pouco essa sensação que eu tenho às vezes, mas, gente, educar a criança não é fácil. Tem coisas que facilitam, né, que são milhões de estudos que facilitam, que podem tornar essa jornada um pouco mais menos difícil, menos desafiadora, mas não é nossa, que tranquilo, que tranquilidade. Já ouvi falar em encher o potinho, que é quando você senta com a criança, brinca, participa e depois deixa ela ir explorando a brincadeira sozinha. E nesse tempo faz suas coisas. Comecei a testar. Então, eu fiz um post sobre isso, sobre o recipiente, né? O reservatório da atenção, né? Antes de querer que a criança faça sozinha, né? Da gente começar a brincadeira com eles. Começar a brincadeira com eles, para daí eles seguirem
continuidade nessa brincadeira, né? O tanquinho do afeto precisa ser preenchido diariamente. Também pratico isso faz um tempo e vejo uma mudança em muitos aspectos. Com certeza, gente, essa é uma... E aí, sabe o que eu trouxe pra vocês? Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Educar na Curiosidade. Ô, Raquel, então, é assim, tudo que a gente fala pode funcionar, pode não funcionar, funciona para uns, não funciona para outros. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu falo em birras, tem uma tática que são os três R's, né? Que a gente vai regular, né? Encostar na criança para regular a criança, relacionar. Então a gente vai validar o que a criança está sentindo, né? Eu entendo que você tá assim, porque isso, eu sei que você tá, tal, para depois racionalizar, né? Que é explicar a situação, conversar sobre a situação e tal. Tem algumas crianças que elas são mais sensíveis a essas explicações e que elas não querem, absolutamente não querem essas explicações. E o Valentim tem se mostrado um deles. Então, toda vez que eu vou tentar, mesmo quando eu tô ainda no processo de relacionar, quando eu falo, eu sei, filho, que você tá... Ele já, não fala comigo. Então, assim, o que eu penso, Raquel, sobre isso eu me questiono o tempo todo, gente, porque pode parecer que não, mas o Valentim é muito, muito intenso. Muito intenso. Por isso que eu tô buscando outras leituras, outros conhecimentos, sabe? Pra ver como que eu posso ajudá-lo nessa nova fase que ele tá entrando agora. Enfim, tô estudando bastante pra ajudar. O que eu ia falar? Agora eu parei pra ler aqui a orientação. Até 2 anos evitar ao máximo, 2 a 5 até 1 hora com supervisão, 6 a 10 horas, nananã. É isso mesmo. Então, ai, gente, me perdi aqui. Ah, lembrei. O que acontece? O Valentim, ele é super intenso, tarari, tararó. O que eu penso sempre é que se eu fazendo tudo o que eu faço, às vezes eu já tenho essa sensação. Se eu não fizesse nada disso do que eu faço, seria muito pior. Eu tenho certeza que seria muito pior se eu não fosse respeitosa, se eu não procurasse o diálogo, se eu não desse voz para ele, se eu não aplicasse a disciplina positiva, né, de limites. Eu vou falar do livro ainda. De limites, né, e permissão no equilíbrio, né? Firmeza e gentileza no equilíbrio, eu tenho certeza que seria muito pior. Então, Raquel, o que eu tenho pra te dizer é: eu fico horas seguidas com ele brincando, mas ele vai atrás se eu saio. Até fazer xixi ele quer ir junto. Eu tenho certeza que se você não fizesse isso, seria pior. Entendeu? Então, tem estratégias que vão funcionar lindamente com o meu, que não vai funcionar com o seu, que vai funcionar com o da Lê, que não vai funcionar com o da Paula, que vai funcionar de jeitos diferentes. Natália, Paula, estou perdendo todas as minhas energias. Meu filho tem 2 anos e 6 meses, ele chora o tempo todo, não quer trocar fralda, colocar roupa, tirar roupa. Começa a se debater e não aceita nada. Natália, o que eu faço? Pera.
Excesso de presença. Ai. Ana Paula que tá falando aqui também é assim. Minha psicóloga me disse que a Melissa tem muito de mim, excesso de presença. Então, a gente precisa analisar cada situação, né, em si. Eu não sei como que acontece na sua casa e tudo, mas eu acho que não dá pra culpar isso, sabe? Eu acho inclusive que é um pouco pesado de colocar a culpa nisso, sabe? Excesso de presença. Tem que trabalhar com o que tem, gente. A gente tem que trabalhar com o que tem. A gente tem que olhar para a situação e encontrar um caminho para melhorar o que pode ser melhorado. O que não pode ser melhorado, a gente acolhe e segue. Quem perguntou aqui? Natália. Natália, a fase dos 2 anos é uma fase bastante desafiadora. Todas as crianças têm essa fase de não querer trocar fralda. Nossa senhora, meu Deus do céu, o Nino, a gente precisa de 3 às vezes pra conseguir trocar a fralda. Isso quando o Marçal não troca a fralda dele, quando ele está mamando. Porque só assim ele para. Então tem algumas coisas que a gente tem que entender que é da criança mesmo, sabe? Sem não encanar e boa, segue o baile e enfim. Esse livro, ele chama Educar na Curiosidade, a criança como protagonista da sua educação. Já começou falando da Montessori, é da Catherine Lecuyer. A criança como protagonista da sua educação. Tô começando a ler. Então. E aí, ela fala. Posso ler para vocês? Eu quero ler um trecho que eu achei bem bacana. O essencial é a qualidade das interações, dos vínculos criados entre a criança, seus familiares e cuidadores, e não o excesso de estímulos sensoriais, a satisfação incomensurável de seus caprichos, a saturação de bens materiais, a agenda sobrecarregada de atividades, a intensidade exagerada com que assiste à televisão ou lida com as telas de diferentes dispositivos tecnológicos e a dificuldade em dizer-lhe não. É o que a gente mais vê por aí. Muitos e muitos e muitos brinquedos, muitos e muitos afazeres. Quando eu trabalhava como professora, quando chegavam algumas... quando a gente tinha reunião, né, com as famílias e tudo, para entender das crianças, era um ponto de partida conhecer, saber qual que era a rotina dessa criança de atividades extracurriculares. E assim, a quantidade de criança que tinha 1000 afazeres no dia, 1000 esportes, 1000 coisas. As crianças precisam de um tempo para não fazer nada, sabe? E a gente precisa ensinar essas crianças a não fazerem nada. É um processo fácil? Não, não é um processo fácil. É um processo simples, até que porque a gente precisa organizar o espaço e, dependendo da criança, falar: filho, vai lá, descobre lá, né? A Paula do Semeando Brincadeiras, ela tem muitas dicas no perfil dela de como semear brincadeiras mesmo, de como preparar o ambiente, de como preparar brincadeiras em si. Paola, esse caso da Ana, acho que precisamos entender melhor o caso na íntegra para vermos como ajudar, mas tenho certeza que você me apoia nessa. O brincar resolve tudo isso aí. Deixa eu ver quem é a Ana. Qual é o caso da Ana? Ah, tá.
Então, gente, preparar o ambiente, apostar e saber que a criança é capaz, né? Estimular o brincar independente. Eu e a Paula vamos fazer uma live logo mais. Essa live foi uma live de teste, foi uma live sem muita pauta, né? Justamente para conversar com vocês mesmo. E a gente vai fazer uma live, eu e a Paula, da Semeando Brincadeiras, para falar sobre isso, sobre o ócio, sobre o brincar independente, né, mais a fundo, tá? Esse livro tem fotos? Gosto de comprar e-book. Não, não tem, é livro textão. Aí, ó, outra coisa que ela fala, esse daqui é o prefácio ainda. Já começa dando umas pauladas na cara, sabe? As crianças de hoje, sobretudo as mais novas, não são como as crianças de gerações anteriores. Elas são hiperativas, dispersas, têm dificuldades para estabelecer vínculos, demonstrar afeto e aceitar a autoridade, quer de pais, professores ou cuidadores. Falta-lhes despertar a curiosidade, a imaginação e a motivação intrínseca, que as mobilizem para a descoberta do novo em busca de respostas às próprias indagações, até porque quase tudo lhes é dado pronto para evitar questionamentos e poupá-las de dissabores. Então, gente, é isso, a gente dá tudo pronto para eles. E as telas trazem tudo mais do que pronto, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou colocar uma foto nos meus stories, tá, Lorena? Que daí acho que fica mais fácil e aí fica salvo lá. Esse livro ele é bastante conhecido e vale a pena. É isso que a gente tá fazendo com as crianças, a gente, e não é de propósito, né? Ninguém erra sabendo que tá errando, ninguém erra por querer, né? A gente precisa se acolher e procurar melhorar, né? Discordo quanto a não saberem demonstrar afeto. O Pedro demonstra muito. Me abraça, beija do nada. Acho que depende dos pais demonstrarem afeto. Então, aí eu acho que depende de criança para criança, de novo. Depende de família para família. Tudo depende. Todas as coisas que a gente fala podem se enquadrar ou não para sua criança, assim como podem se enquadrar ou não para minha. Então, tem muitas crianças de hoje, por exemplo, elas são hiperativas. Pode se enquadrar ou não. Aqui, por exemplo, não se enquadra. São dispersas, não se enquadra. Mas aí vai Mas ela não tá generalizando. Em nenhum lugar é possível falar de todas as crianças do mundo, porque nada no mundo vai servir para todas as crianças do mundo. Então, acho que a gente precisa saber também que tudo que a gente lê não é para todas as crianças do mundo, vai servir para 100% de todo mundo. Pode servir ou não, pode se enquadrar ou não, enfim. Então, galerinha, é isso que eu queria falar pra vocês deixarem os seus filhos viverem o ócio, que é muitíssimo importante. Agora eu não sei como é que estão aí, se as crianças estão de férias, se vão ter férias, né? Então, foquem nesse momento do ócio. Alguém perguntou aqui pra ser a Márcia, né? Se o ócio tem que ficar na rotina. Eu acho que o que eu coloco na rotina é brincar livre. E aí o Valentim já entende que ele vai brincar livre, tá bom? Então eu vou acolher o meu pequenininho que tá chorando ali.
Obrigada a vocês por estarem aqui. Essa live foi uma live de teste. Eu e a Paula, a gente vai planejar bem uma pauta para a próxima live, que vai falar bastante sobre isso, sobre o ócio, sobre o brincar independente, bastante coisa legal. Entrem no perfil da Paula, Semeando Brincadeiras, que tem bastante dicas por lá. Também tem o meu material, Deixa Ser Criança, eu não sei se todo mundo que tá aqui conhece. São 2 e-books que eu trago muitas dicas de brincadeira, de propostas principalmente sensoriais, que são aquelas que a gente consegue, inclusive, deixar a criança mais livre. São propostas que podem ajudar bastante, podem colaborar bastante pro brincar independente, né? Então, são 2 e-books, esse daqui, no caso, eu imprimi, né? Eu encadernei, mas eles são virtuais. A Lê tá falando, a Paula falou, a Raquel tá falando do curso. Que bom! Eu fico muito feliz que vocês gostem, que vocês apoiem, que vocês valorizem o conteúdo. No link da minha bio tem a página dos meus e-books para vocês conhecerem, tá? E assim vocês me incentivam a continuar produzindo conteúdo, conversando com vocês, tentando sanar o máximo de dúvidas e tentando ajudar para uma relação mais leve com as crianças. Sempre lembrando que tudo que a gente traz pode caber para uns, pode não caber para outros, em um determinado momento pode caber, em outro não mais, porque as crianças são de fases, mudam bastante de um dia para o outro, tá bom? Então, um beijaço para vocês, um bom dia e até mais!